Pedro abriu o programa falando dos centroavantes. E o levantamento que a gente fez é esse daqui, ó. E eu acho sempre importante mostrá-lo, porque não é normal uma seleção testar 11 centroavantes no intervalo de 2 anos, pouco mais de 2 anos. Porque desde o fim da Copa até aqui, a gente colocou em campo 11 centroavantes pela seleção brasileira. O Endrick tem 13 jogos, ou 13 participação em jogos, e 3 gols. Minutos? 28? É a média de minutos, né? É a média de minutos. Média de minutos em campo. O Igor Jesus tem participação em 4 jogos, 1 gol. Mas na soma não dá um jogo inteiro do Igor Jesus. O Evanilson também tem participação em 2 jogos, na média não dá um jogo inteiro, nem um gol. O Gabriel Jesus tem 5 jogos, mas na soma também não dá um jogo inteiro, 53 minutos. Na média, né? Melhor dizendo. O João Pedro tem 3 jogos, nenhum gol. O Matheus Cunha vai fazer o 5º jogo dele. A média é de 18 minutos em campo. O Pedro tem uma média de 40 minutos em campo, nenhum gol. O Richarlison, 70 minutos, com participação em 6 jogos, nenhum gol. O Rony, que à época jogava como centroavante, tem 3 jogos pela seleção, ou participação em 3 jogos, nenhum gol. O Vitor Roque, 1 jogo, nenhum gol. E o Yuri Alberto, 5 minutos em campo, nenhum gol. Então, assim, eu acho que isso mostra como a gente está andando em círculos, procurando centroavante. E a gente não vai achar o novo Ronaldo, nem o novo Romário, né? Isso me parece meio claro. Você olha a contribuição de centroavante brasileiro nas eliminatórias, o Brasil marcou 19 gols. E só um centroavante é aquela arte que estava no ar. Só um centroavante fez gol, que é o Igor Jesus. O Rafinha fez 5 gols, o Rodrigo 3, o Luiz Henrique 2, Neymar 2. Aí vem a turma de um gol. O Andreas Pereira, Gabriel Magalhães, o Igor Jesus, que marcou um gol também, Marquinhos, marcou um gol. A turma de um gol, que eu peço que vocês, por favor, virem a página para a gente finalizar esse material. Então, assim, a nossa contribuição de centroavante, ela tem sido muito baixa para os gols da seleção. E a gente está rodando muito, rodando. Será que não é hora da gente encontrar um 9 que seja o mais propício para a ideia de jogo do Dorival? Ou, quiçá, até jogar sem 9, mas em vez de ficar rodando que nem barata tonta? Daquela lista ali, tem 2 jogadores que me despertam esperança, em termos de camisa 9. Um é o Pedro e outro é o Endrick, mas pensando mais para o futuro. O Pedro te desperta esperança, inclusive, em cenário internacional, porque ele já jogou Copa do Mundo. Mas assim, ele jogou uma Copa do Mundo onde ele entrava ali muito esporadicamente em retas finais de jogos. Eu acho que é diferente de você pensar no Pedro como um jogador, e assim, eu acho a lesão... Você tem mais esperança no Pedro que no Matheus Cunha, por exemplo, que joga na Premier League? Como camisa 9, sim. Pensando em camisa 9, sim. Eu não consigo hoje mais ver o Cunha como camisa 9. Eu acho que o Cunha hoje é aquele jogador que vai formar uma dupla de ataque, por exemplo, ele e Vinícius Júnior por dentro, mas não vai ter uma função de camisa 9. Eles vão se movimentar, falso 9. Vai ser aquela questão da ocupação de espaço, mas ele não é o camisa 9. Agora, pensando em camisa 9 como característica, eu olho para aquela lista ali e os únicos que me trazem alguma esperança são o Pedro e o Endrick. E sobre o que você falou de jogar sem um camisa 9, hoje seria a minha principal escolha seria essa. Óbvio, partindo do momento em que o Neymar esteja de volta. Seria você ter Rodrigo numa ponta, Rafinha na outra e por dentro Neymar junto com Vinícius Júnior. Cara, essa coisa de camisa 9, de jogar com cara de beirada ou não, é muito de ideia de futebol de cada um, né? De conceito de futebol de cada um. Eu tenho um conceito de futebol, porque a gente fala de ocupação de espaço, né? Para mim, na minha concepção de futebol, é aproveitamento de espaço. Eu vou tentar falar aqui. Eu não gosto que ocupem o espaço antes da bola chegar. Eu gosto que o time trabalhe para criar o espaço para depois ser ocupado. Porque senão tu depende muito do individualismo, né? Então, assim, por isso que esse 9, se tivesse em condições, até porque eu joguei com ele, eu vi ele de perto, né? Seria o Gabriel Jesus. Eu acho que ele, na minha concepção, preenche as características que eu gosto do centroavante. Tem presença de área, mas não é um cara que a gente vai ficar, para fazer a parede. Não, ele consegue dar uma dinâmica para o time. E é mais difícil de referenciar, porque se tu tem um 9, tu bota os 2 zagueiros, um marca, outro sobra, o extremo, um lateral pega, outro... Tu encaixa mais a marcação. Agora, quando tem jogadores que conseguem flutuar, que conseguem fazer outras funções dentro do campo, e a gente tem Rodrigo, a gente tem Vinícius Júnior, a gente tem Rafinha, se tivesse um cara que nem esse, ia ser uma situação muito boa. Eu concordo contigo. O meu pé atrás com o Gabriel é a questão física. O Gabriel, desde a Copa de 2018,
Assim, Richarlison também? Ele não conseguiu ter uma sequência, né? Nem desde a Copa de 2018, o Gabriel não conseguiu ter uma sequência grande de jogos. Tem repetido lesões atrás de lesão. Olha, eu acho que muitas seleções do mundo sentiriam inveja de ter um centroavante como o Gabriel Jesus. Até eu acho o Gabriel Jesus melhor que o Morata, por exemplo. Só que ele ficou foi massacrado. Só pra dizer, né? eu acho que a gente tem Sim. algumas opções. Eu boto muita fé no Ele foi Endrick. injustiçado em inúmeros momentos. Boto muita fé no Endrick, mas o treinador ainda não sentiu essa confiança para dar uma sequência no Endrick. A gente vai a Brasília agora, de onde a seleção se despede hoje, rumo à Argentina, com as informações da repórter Gabriela Ribeiro. Bem-vinda à seleção, Gabriela. Tudo bem, Rizek? Boa tarde para você, para os amigos da mesa, todo mundo que está ligado com a gente. O ônibus da seleção brasileira lá atrás está saindo daqui a pouquinho. Os jogadores já estão embarcados. A seleção sai daqui do hotel rumo ao aeroporto e por volta das 3h30 da tarde pega o voo rumo a Buenos Aires, direto aqui de Brasília, onde amanhã tem esse jogo tão importante das eliminatórias. Na saída por aqui, vários torcedores estavam aqui, tiveram sorte, porque não tinham muitos torcedores, mas os jogadores pararam para tirar fotos, para conversar um pouco com os torcedores também. Quase todos os jogadores pararam, viu? Foi uma cena bem legal, como costuma ser nessas saídas de ônibus da seleção brasileira. Hoje pela manhã teve treino, né? E as escalações e mudanças que o técnico Dorival Júnior já adiantou, inclusive, e ele também falou sobre o desafio do jogo contra a Argentina, falou sobre como esse jogo é vivido dentro de campo. E a gente vai ouvir o Dorival agora. Primeiro que é um grande clássico do futebol mundial. Vai existir a luta em campo, mas vai existir, acima de tudo, o respeito entre as duas equipes. E nós vamos buscar jogar futebol. Nós estamos indo para lá, jogando contra a seleção campeã do mundo e da Copa América, a equipe que mais venceu nesses últimos anos, procurar jogar o nosso melhor futebol. Tentamos buscar um grande resultado, respeitando em todas as condições, sendo respeitados com certeza e entendendo que uma partida de futebol é resolvida dentro de campo, onde teremos aí 22 grandes atletas do futebol mundial, aí sim, fazendo um duelo, mas tudo isso resolvido dentro das quatro linhas. Essa entrevista coletiva do Dorival foi antes mesmo do treino, foi bem cedinho aqui em Brasília, ainda no estádio Mané Garrincha. E aí ele foi perguntado sobre a questão das mudanças na escalação, se de fato ele faria mudanças na escalação, e ele confirmou que seriam 6 mudanças, as 4 que já eram esperadas e mais 2, a entrada do Wesley na lateral direita e do Matheus Cunha no ataque, e o Dorival também falou sobre isso. 4 mudanças necessárias, né? E já definidas, e estamos fazendo 2 para a abertura da partida. O Matheus Cunha, que está entrando na função do João, e o Wesley na função do Wanderson. Os demais foram 4 em razão de percas que nós tivemos aí na última apresentação. Mesmo assim, com 6 possíveis mudanças, eu tenho certeza que teremos uma equipe que vai estar preparada para fazer um grande jogo, se Deus quiser, contra um grande adversário que merece todo o nosso respeito. Comecei a falar com vocês, o ônibus da seleção ainda estava lá atrás, agora sim os jogadores já foram para o aeroporto. Lembrando, 3h30 da tarde o voo para Buenos Aires, seleção fica concentrada e amanhã entra em campo contra a Argentina no Monumental de Nunes. Rizek. Uma dúvida surgiu aqui no estúdio, não sei se você pode solucioná-la. Quando o Dorival estava respondendo sobre jogar bola, preocupação só com o jogo, era uma pergunta sobre a fala do Rafinha no podcast do Romário? Era assim, Rizek, foi logo a primeira pergunta da entrevista coletiva, até porque já estava repercutindo desde muito cedo a entrevista do Rafinha. Tanto a entrevista do Rafinha como a do Endrick, né, tem repercutido bastante aí para o Romário. E aí o Dorival foi perguntado sobre isso, ele deu uma apaziguada na situação, disse que é um jogo vivido aí dentro de campo, mas foi sim uma resposta exatamente para uma pergunta sobre o que o Rafinha falou.
Gabriela, muito obrigado pela sua participação. Um grande abraço para você e a todos da nossa equipe por aí que acompanham a seleção brasileira. Bom, então vamos mostrar o que disse o Rafinha no podcast do Romário. Bem com linguajar Romário, né? Cheio de palavrão. O Romário está conversando com ele e aí o Rafinha fala o seguinte sobre este duelo de amanhã contra os argentinos. Jogar contra a Argentina, nosso maior rival, e agora, graças a Deus, sem o Messi. Porrada neles? Porrada neles, sem dúvida. Porrada neles. Vai pra dentro com tudo? No campo e fora do campo, se tiver que ser. Gostei, é isso aí. A Argentina tem que bater neles doído. Pra finalizar, vai fazer a gol contra a Argentina? Vou. Com tudo? Com tudo. Eles? Eles. É isso, valeu. Cara, eu tenho admiração máxima pelo jogador Romário. Máxima. Que jogador, meu Deus do céu, um dos maiores que eu vi jogar. Mas, assim, as coisas que ele fala sobre futebol, realmente eu discordo de quase todas elas, inclusive a maneira como ele se expressa. E a gente não pode esquecer que é um senador da República também. Mas, indo para o conteúdo ali. Primeiro, eu queria muito ver o Messi em campo. Queria ver o Neymar também. Acho que a gente perde sem o Messi, sem o Neymar, sem o Lautaro. O jogo ganhou outra proporção quando Messi e Neymar saem das convocações. Que pena que não vai ter o Messi. Eu penso muito diferente do Romário. Queria ver o Messi, queria ver o Neymar. Queria ver os dois em campo. Né? Que pena. Queria ver o Lautaro também. Queria os dois times completos. Sobre a questão da porrada, cara, assim, sinceramente... Primeiro, é inteligente falar isso antes do jogo lá? Na casa deles, é inteligente? Os caras estão lá quietinhos, cara. São os líderes das eliminatórias. Estão ganhando da gente direto. Estão jogando melhor do que a gente. Aconteceu no jogo da ida aqui uma cena vexatória para a história do futebol sul-americano, que foi mais uma vez os argentinos se queixarem que a polícia brasileira sentou a bordoada neles. E eu estava lá no estádio. A gente pode rodar as imagens do que foi aquele vexame do Maracanã naquele dia. Os familiares dos jogadores estavam ali, onde começa uma confusão com torcidas organizadas do Brasil, e a polícia chega lá e começa a bater de um jeito extremamente violento na torcida argentina, batendo primeiro e depois perguntando. E como os familiares dos jogadores argentinos estavam lá, eles, jogadores, deixaram o campo, foram para lá e saíram, ameaçaram não entrar em campo, porque tinham os familiares ali. Então, a gente já teve esse episódio que inflamou muito os argentinos. A gente vai no Brasil e a polícia lá enche nossa torcida de porrada. Certo ou errado, essa é a fama que jogos contra argentinos estão adquirindo aqui no nosso território nacional. Então, assim, ninguém estava nem falando desse episódio. Nem falando. Ninguém estava falando de porrada de Brasil e Argentina. Só se falava do jogo. Aí veio o Romário com o Rafinha e levanta a questão de dar porrada nos argentinos. E por que isso me salta aos olhos? Porque, cara, eu sei lá, vou fazer 50 anos esse ano. E ao longo da minha vida, muito mais vezes eu vi os argentinos partindo para a ignorância contra a gente do que o contrário. Então, por exemplo, a primeira Copa que eu vi, que é 82, quem perde a cabeça e dá porrada na gente é a Argentina. O Maradona, hein? O Maradona é expulso contra o Brasil porque deu porrada. Então, assim, historicamente, o Brasil sempre primou, a gente pode já tirar essas imagens do ar, historicamente o Brasil primou por ser a parte desse duelo que jogou bola, né? Que ganhou 5 Copas do Mundo jogando bola, não dando porrada. Essa fama de dar porrada, de ser violento, eram as outras seleções sul-americanas que tinham quando enfrentavam a gente. Será que a balança mudou? Será que a gente acha hoje eles tão melhores que a gente é que fala em dar porrada nos caras? Eu não consigo entender no que o Brasil ganha em dar essa cutucada nos argentinos, que obviamente já repercute por lá, já é assunto por lá. Pra que inflamar o jogo, cara? Isso é o que eu penso, claro. Não é... a seleção tá botando fogo. Mas não, a gente viu, a primeira pergunta foi isso. Na Argentina deve estar se falando muito já disso, né? Falando disso, porque, assim, eu joguei com alguns jogadores que gostavam do ambiente hostil. Os caras se transformavam. Só que é uma coisa individual. Tu faz o teu ambiente hostil, tu não leva o grupo todo pro ambiente, porque tem jogadores que não gostam dessa situação. Assim, eu acho que pro Rafinha o que pegou foi assim, ele estava na frente do Romário, né, que é um gênio do futebol, e ele foi pego na emoção. Ele caiu numa baita casca de banana. Ele foi pego numa emoção, porque ele estava com o Romário, ele vai falar o quê pro Romário, ele vai discordar do Romário, aí ele foi. Quando ele para pensar, fala, porque assim, eu sou muito racional.
quando eu ia dar entrevista, eu falava, tá, eu tenho que falar isso, se eu falar isso vai acontecer isso. Para que eu vou falar isso se eu não vai trazer benefício para mim? Ainda mais num jogo desse tamanho. Tu tem que jogar com os bastidores também. Essa declaração foi boa para quem? Para quem vai lá com 5 mil torcedores ou para quem vai ter 95 mil? Né? Para quem tem uma seleção melhor, para quem precisa pontuar ou para quem não precisa. A Argentina, entre aspas, não precisa pontuar, né? Então, assim, vai ser um ambiente hostil, vai ser um jogo mais quente do que era para ser. Na minha opinião, assim, como quem está vendo de fora, totalmente desnecessário. Acrescenta um detalhe, totalmente desnecessário. Acrescenta um detalhe. O próprio Rafinha já foi vítima da violência de jogadores argentinos. Nesse jogo de eliminatórias, que foi empate na Argentina, ele leva uma do Otamendi, que é um jogador, na minha opinião, sujo. O Otamendi é um jogador sujo. É o que eu espero do Otamendi num jogo. Fazer sujeira contra a gente, principalmente. Mas o Rafinha vai se igualar ao Otamendi? O Rafinha é um craque, cara. Ele é candidato à bola de ouro. Então, assim, o Rafinha não tem que dar porrada em ninguém, ele tem que jogar bola. Até porque na porrada ele vai levar a pior em relação ao Otamendi, que sabe ser sujo. Então, assim, cara, não vamos inverter essa fama. A nossa fama sempre foi do time que joga bola. Joga bola, Brasil. É isso que está faltando, não é dar porrada, não. Assim, eu acho que o Rafinha caiu numa tremenda casca de banana ali. É o tipo de resposta que se fosse numa coletiva ou se fosse numa saída de campo, dificilmente ele teria falado. Porque, de certa forma, assim, ele foi induzido a responder. Estavam só os dois ali, né? Numa conversa ali com um papo um pouco mais intimista, parece que você está num bate-papo ali. A pré-resenha também, às vezes, solta o cara. E ele aquilo ali é ambiente de vestiário, papo de boleiro, aquilo ali num ambiente restrito é absolutamente aceitável. Aquilo ali numa conversa de vestiário, de pré-jogo, de concentração. Porque ele fala, se tiver que ser. Isso eu também falaria, não, se tiver que ir pra porrada, nós vamos pra porrada. Mas você quer que o Brasil vá pra lá pensando em dar porrada ou em jogar bola? É que a porrada que ele coloca ali, talvez não seja a que está na nossa cabeça, é natural que a gente tenha ela na cabeça, porque o momento não é de jogar gasolina, é de pacificar. O ambiente todo está sendo levado para uma hostilidade que ela vai ultrapassar o campo. Mas se ela ficasse restrita ao campo, ela teria o contexto do goleiro. Porrada fora de campo não tem outro contexto. Sim, não. Ele falou, se for preciso, dentro e fora de campo. Vão lá, aquilo ali como papo de vestiário, aquilo ali como papo de boleiro, aquilo ali como o dia a dia de quem conversa e joga bola. Ok, é aceitável, é outro tipo de porrada. Nós vamos fazer aquilo que for preciso, entendeu? E a energia do Rafinha é boa. A energia do Rafinha não é ruim. A energia dele é a vontade de enfrentar, é não ter medo de argentino, é nós vamos para cima deles, é a hora de fazer alguma coisa. A energia, ele usou mal as palavras porque o Romário levou as palavras para esse lado. Esse é o ponto que Mas eu gosto da energia do Rafinha. Ele quer dizer o quê, Lino? Eu não vou dar porrada, eu não vou para lá para brigar, mas se precisar. Só que aí, meu amigo. Cara, a energia é que as palavras eu tô em outra linha de vocês. Eu acho que quem mandou bem foi o Dorival Júnior, em mudar de assunto, em falar que o Brasil tem que ir lá para jogar bola. Inclusive, eu acho que a seleção deveria chamar o Rafinha para conversar. Tá todo mundo assim. Quando você veste essa camisa, você tem uma responsabilidade grande, você é embaixador do futebol brasileiro. Eu acho que ele deveria ser chamado para conversar. Estamos embarcando para a Argentina hoje, você falou uma gigante. Vamos conversar, porque isso aqui vai repercutir lá. E assim, quem vai trazer as informações de como o assunto repercute na Argentina é o nosso correspondente, Rafael Sibila, que fala conosco de Buenos Aires. Conta pra gente, Sibila. Fala, Rizek, tudo bem? Muito boa tarde para todo mundo que está aí no Brasil. Olha, muita expectativa já para esse jogo. A gente já vê essa grande movimentação aqui no Monumental de Nunes, porque aqui o ingresso é comprado primeiro pela internet, mas depois tem que fazer a retirada na bilheteria. E por isso a gente está vendo essa fila enorme aqui no Monumental de Nunes. São 85 mil torcedores que estarão presentes amanhã no estádio, então 85 mil pessoas que precisam vir aqui até o estádio. E essa fila foi formada. A gente vê muita gente e tem brasileiros sim na fila. Já passaram alguns brasileiros aqui reconhecendo a gente. Falam, vai dar Brasil, eles não têm o Messi, a gente tem o Vini Júnior, pelo menos foi o que eu mais ouvi aqui entre os brasileiros que estão na fila retirando esse ingresso para o jogo de amanhã. E os ingressos, Rizek, salgadíssimos. O ingresso mais barato para esse jogo, R$ 395,00. O mais caro, R$ 2.120 para ver esse que é o clássico, né? O Dorival Júnior hoje definiu como o maior clássico do mundo entre seleções Argentina e Brasil. Argentina que não perde para o Brasil desde 2019, são 3 vitórias e um empate nesse período, vitórias importantes, a final da Copa América de 2021, a vitória no Maracanã naquele jogo do ano passado em que houve muita confusão. E aí
pegando o gancho dessa confusão que houve no Maracanã, na arquibancada onde estavam até familiares de jogadores da Argentina, em que a polícia aparece se envolvendo nessa confusão com os torcedores argentinos, em que familiares foram agredidos. A entrevista do Rafinha para o Romário repercutiu bastante aqui na Argentina, porque ele fala, provocado pelo Romário, que se for necessário vai dar porrada dentro e fora de campo. Então aqui na Argentina já a imprensa, principalmente os meios digitais ou os grandes jornais, mas nas suas páginas na internet, repercutiram falando sobre a violência que existe ultimamente nos jogos em que argentinos, tanto clubes quanto seleção, os torcedores acabam sofrendo nas arquibancadas dos estádios brasileiros. Então dessa forma acabou repercutindo negativamente essa frase que o Rafinha falou, provocado pelo Romário. Eu vi pelo menos um jornalista aí num programa de TV defendendo o Rafinha. Ele disse que justamente ele caiu na pergunta que o Romário fez, respondeu o que ele quis responder na hora, é bem verdade, mas ele falou, não, mas a gente vai querer que ele responda o quê? Que tá vindo aqui para fazer amizade com os argentinos, para terminar o jogo 1-1? Não, ele falou que quer vencer o jogo e depois esse jornalista rasgou elogios ao futebol que o Romário tinha, né? Contou até uma história de Romário e Maradona, mas daí fica para uma outra vez. Mas, de uma certa forma, repercutiu bastante a declaração do Rafinha aqui. O Lionel Scaloni vai dar entrevista coletiva às 13h30 da tarde. Até mudou um pouquinho a programação da Argentina, porque geralmente ele fala ao meio-dia. E aí a gente vai ter um pouco mais ideia de qual é o time que vai encarar o Brasil amanhã à noite aqui no Monumental de Nunes. Por quê? A Argentina já estava muito desfalcada. Sem Messi, sem Lautaro Martinez, sem Dybala. Desfalques importantes no ataque, sem o Lo Celso. Perdeu agora o Nico Gonzalez, que entrou no segundo tempo contra o Uruguai e foi expulso. E o Nico provavelmente seria titular nesse jogo contra o Brasil, no lugar do Giuliano Simeone. A gente já tem a certeza que o Depou volta. O meio de campo será formado por pelo menos Depou, Enzo Fernandes e McAllister. No ataque, Julián Álvares e Almada. E aí fica a dúvida dessa última vaga ali entre meio campo e ataque, que quem foi o titular contra o Uruguai foi o Giuliano Simeone, que pode ser titular amanhã contra o Brasil, mas também tem a possibilidade do Paredes entrar nesse time. E aí ele colocar um meio de campo com mais jogadores presentes, a Argentina que gosta muito, tem essa força no meio de campo, gosta muito desse jogo de posse de bola, de aproximação, com toques muito rápidos. Pode ser então que a escolha seja do Paredes, adiantando um pouquinho mais o McAllister para fazer ali o quarto homem de meio campo, mas isso a gente vai ter mais ideia na entrevista coletiva do Scaloni. Então o Scaloni vai responder daqui a pouco essas perguntas, já tendo uma ideia de como o Brasil vai a campo e também respondendo de como a Argentina deve ir a campo com tantos desfalques e com o Almada, que jogou muito bem contra o Uruguai, e o Julián Álvares e o McAllister, que cada vez mais se mostram como grandes jogadores dessa seleção argentina, principalmente quando o Messi não está presente. Rizek. Obrigado, Sibila. Considerações finais sobre o edificante tema da entrevista do Rafinha ao Romário, hein? Eu acho que se fizer a lista dos prós e dos contras, a dos contras vai estar muito maior. Ah, sim. Que nem o Lino falou, se fosse internamente, e isso acho, e é falado internamente, né? Se os caras vier bater, nós vamos bater. Se o Depou vier querer crescer, nós vamos. Mas assim, pra fora, eu acho que não era bom tu dar arma pros teus 11. Não pros 11 de lá e pros 95 mil. Acho que isso não era necessário. Eu faço a observação de que assim, quem usa primeiro a expressão porrada é o Romário. E aí, como eu disse, para mim o Rafinha cai numa casca de banana. Agora, é o tipo de coisa que certamente vai ser muito bem usado pelo Scaloni, pela comissão técnica. E infelizmente o Romário vai estar sentado em casa vendo o jogo. É isso, para inflamar o time. O Rafinha bolerou junto com o Romário. Ele publicamente não deveria ter se colocado desse jeito. Mas eu te garanto que lá dentro do vestiário vai ser até pior. Tem que encarar os argentinos e a linguagem deles, a linguagem do vestiário é dali para cima. Eu penso que a gente deveria jogar bola contra eles, cara. A gente só é melhor que os outros. O Brasil ganhou 5 Copas do Mundo jogando bola. Não faz parte do nosso DNA. Vamos pra porrada. Aliás, nas vezes que o Brasil adotou esse discurso, deu ruim na história da nossa seleção, porque não é o nosso DNA. Nosso DNA é o jogo bonito, é jogar bem, é atacar. É assim que o futebol brasileiro conquistou 5 Copas do Mundo, e os jogadores da atual geração, inclusive, batem no peito para dizer que o Brasil é penta, porque o passado foi construído assim, com craques, não com butinudos. O Brasil se tornou o que é no futebol fazendo golaço e não dando butinado. E nos últimos jogos, a Argentina jogou bola contra a gente, mais do que a gente, bem mais. O Brasil ganhou da Argentina pela última vez em 2019, Copa América, na era Tite ainda, lá no Mineirão. Jogou super bem o Brasil e foi campeão daquela Copa América. Jogou super bem contra a Argentina. Depois, só deu a Argentina. Ganharam naquele mesmo ano um amistoso na Arábia Saudita, 1-0, o gol do Messi. Aí nas eliminatórias, a gente empatou lá 0-0. Os caras ganharam a Copa América da gente aqui no Maracanã, 1-0, jogando melhor do que a gente.
jogando bem melhor do que a gente, 1-0. Tivemos esse jogo das eliminatórias também, 1-0, Maracanã, gol deles. Os argentinos têm jogado bola, eles são bicampeões da América, campeões do mundo, e a gente está numa discussão assim que não é o que vai levar a gente a voltar a ser bom no futebol mundial. Não está faltando butinada, está faltando bola. Eu queria ver uma entrevista nesse sentido. Não, Romário, o que está faltando é bola para o Brasil, eles estão com mais bola do que a gente. Butinada, a gente nem sabe dar, cara. Quando a gente quer bater nos outros, a gente se dá sempre mal. Quando é Brasil e Argentina e o brasileiro quer bater, a gente se dá mal, porque não é a nossa praia. Faltando se defender melhor, se a gente puder ajustar a linguagem, talvez ajude a seleção brasileira. Ela precisa se defender melhor. Não tem nada a ver com porrada, né? Não tem nada a ver com porrada. Mas se você pegar as seleções históricas do Brasil, sempre tem momento de chegada, cara. Você sempre tem momento de ter hora que você tem que encarar. Tem caras dentro de campo que tem essa função também de dar esse tempero. Não estou pedindo um time de frouxo, não é isso. Mas se você olhar a história dos 5 títulos do Brasil... É futebol, cara. Sim, o que fica como suco é o futebol. Mas a sustentação às vezes exige, então, não, assim, eu vou falar o que eu passei no vestiário. É o que tu falou. No vestiário, se tiver que ir pra porrada, nós vamos, né? Mas o problema é que isso foi externado, entendeu? Aí gera uma... Porque, Rizek, tu vai pra um jogo, por exemplo, aquele fatídico jogo lá contra o Peñarol no Uruguai, que aconteceu. A gente sabia que ia dar confusão. O que a gente falou no vestiário? Meu amigo, todo mundo junto. Se der confusão com um, vai todo mundo, porque vai dar confusão. Porque assim, se você não, vamos só jogar bola, não vamos nos preocupar com isso. A gente tem que se preocupar, porque a gente sabe que não é essa utopia. Mas, óbvio, a gente nunca ia externar isso, porque sabe que ia gerar uma confusão maior e um problema para nós. Não ia ajudar em nada a gente, né? Que queria jogar futebol. Então, assim, eu acho que o erro foi externar. Porque internamente, óbvio que vai ter essa conversa. Vamos para a porrada. Só que o problema é que ele externou e ia jogar na casa do adversário, com 95 mil pessoas. Eu acho que isso que foi o combustível. Uma seleção que joga hoje junto com a torcida muito mais do que a gente. Sim. O ambiente vai estar, assim, ainda mais, né, a favor deles. É o jogo que eles podem se garantir matematicamente. Agora, os caras são favoritos, mas não é nenhum absurdo o Brasil voltar lá com uma vitória. Não, dito pode. Isso, nenhum absurdo. Isso, vamos jogar bola, cara. É o que eu faria. Eu penso assim, eu quero ver o Brasil jogar bola, né, cara? Vamos ver. Hoje, no meio de uma data FIFA, tem eleição na CBF. Quem